Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo, André Mateus. E hoje nós vamos tratar a respeito de um tema que nós já falamos aqui, que é a respeito dos 5 ministérios. Porém, é a parte 2, no qual eu vou explicar como funciona cada um desses 5 ministérios. Vamos lá. Antes de mais nada, estou aqui com a palavra aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Você pode ler em qualquer versão, uma Nova Almeida atualizada, porque isso é o de menos. Mas vamos lá. A respeito dos 5 ministérios, lemos aqui a parte do texto que está em Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E vamos ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou em algumas versões, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E por aí vai. O texto também fala a respeito para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Pois bem, esse texto aqui nada mais, nada menos fala como que esses 5 ministérios eles são importantes para que a igreja possa ser edificada espiritualmente, para que elas não sejam crianças espirituais, por meio de cada um desses ministérios, para guiá-los e desenvolvê-los e até fazê-los com que eles se tornem parte de um desses 5 ministérios também, porque cada um deles tem uma função, ou melhor dizendo, cada um deles tem um chamado de Deus. É um chamado. Deus escolhe, a pessoa é direcionada por Deus a executar isso, e cada um desses 5 ministérios é direcionado para edificar a vida daquele que quer ser filho de Deus, daquele que é filho de Deus e vai ser edificado espiritualmente. Primeiramente, vamos falar como está sendo seguido no texto, mas vamos inverter a ordem. Vamos começar por mestre, logo após pastor, logo após evangelista, logo após profeta e, por último, mas não menos importante, apóstolo. Vamos lá. Primeiramente, o mestre é aquele que se aprofunda nas escrituras. O mestre é aquele que vai mergulhar na doutrina, nos fundamentos da fé, para que o corpo de Cristo possa estar mais consciente do que é o Evangelho, o que ele é de fato, para que realmente o povo, as pessoas como um todo, todas as pessoas, eu, você, todos nós, possamos ter uma visão real e plena e profunda com o conteúdo do Evangelho em si. O mestre ele faz isso, trazendo a base de doutrinas, a base ligada àquilo que é da nossa fé, para que não haja engano. Porque muitos por aí falam de doutrinas, mas são doutrinas de homens, não são doutrinas bíblicas ligadas a doutrinas que vêm da vontade de Deus. Mas muitas doutrinas às vezes acabam vindo da vontade de pessoas, e pelo pouco conhecimento que se tem em relação a esse conhecimento, essa ignorância em relação ao verdadeiro conhecimento da palavra, muitos acabam sendo enganados por doutrinas humanas ao invés da doutrina de Cristo. Logo, o mestre ele pensa exatamente nesse sentido, ele é direcionado por Deus para fazer isso. Um exemplo que nós temos bíblico é o de Apolo. Vamos para o próximo. O próximo é o pastor. O pastor, ele nada mais é do que aquele que traz as ovelhas, aquele que cuida das ovelhas, Ele traz as ovelhas para si, para perto de si, e cuida delas, instrui, aconselha, direciona uma palavra de edificação para que a pessoa possa, no dia a dia dela, ter aquele acompanhamento, se é que podemos dizer. O pastor ele é quase um treinador, ele acompanha a pessoa, ele está ali acompanhando, aconteceu alguma coisa, nossa, aconteceu algo com você, você quer desabafar, como é que foi isso, como é que foi aquilo, qual foi sua experiência em relação àquele problema, como você se sentiu em relação àquela vitória que você teve. Então o pastor está ali para ensinar a palavra, para direcionar também a questão do dia a dia do cristão.
mas ele também está ali para botar as pessoas no trilho, que a vara e o cajado nos consolam do pastor. Nosso pastor é Cristo, mas o pastor aqui na terra também age de forma semelhante. Ele coloca as ovelhas na direção da vara e do cajado do Senhor, para que eles estejam alinhados naquilo que o Senhor estabeleceu. Talvez não na mesma profundidade que o mestre, que não é mesmo, mas o papel dele é direcionar, aconselhar, abraçar aqueles que precisam de apoio para que possam prosseguir no seu dia a dia com Cristo. Então, o pastor, ele faz exatamente isso. Um exemplo de pastor na Bíblia que nós temos é Timóteo, que foi um pastor que foi levantado pelo apóstolo Paulo. O próximo é o evangelista. Quem é o evangelista? O evangelista é aquele que prega a mensagem do evangelho focado para aqueles que não são cristãos, para aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, não seguem seus mandamentos. Todos esses que não seguem o nosso Senhor não fazem parte do corpo de Cristo. Para fazer parte do corpo de Cristo é necessário nascer de novo, é necessário, em primeiro lugar, aceitá-lo, nascer de novo e ser guiado por ele em todos os seus caminhos. É isso que é necessário para fazer parte do corpo. Bom, a respeito do evangelista, o evangelista é aquele que vai realmente trazer a mensagem para aquele que não é cristão. Ele vai na casa de alguma pessoa, ele vai às ruas, aonde ele estiver, trabalhando ou não, ou fazendo o que for, ele vai estar ali com uma missão específica, a missão de trazer aqueles que não são cristãos para terem a sua mente transformada, seu coração transformado, suas vidas transformadas, para que eles possam assumir o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. O evangelista, ele faz isso. Ele vai até essas vidas, aonde quer que ele esteja, e traz essas pessoas para Cristo. E aí sim, se essa pessoa congregar, um pastor poderá direcioná-las em relação àquilo que elas irão viver. Mas o evangelista, ele faz isso. Essa é a missão dele, esse é o chamado do evangelista. E um exemplo que nós temos bíblico de um evangelista nada mais é do que o exemplo de Filipe. Filipe, evangelista, que era um grande evangelista, por sinal, e que nós temos ele como um exemplo que nós podemos seguir, por que não? E podemos exercer esse chamado, exercer esse ministério que foi dado por Deus para cada um no qual ele escolheu para exercer esse ministério com excelência. O próximo é o profeta. O profeta é aquele que exorta, é aquele que ouve a voz do Espírito Santo. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus com clareza e traz mensagens para trazer até mesmo uma mudança de rumo, uma mudança de pensamento, uma mudança de rota, porque houve vários momentos em que o povo de Deus ele se desviou do centro do caminho que Deus tinha para o seu próprio povo, e o profeta era levantado para que para que o povo de Deus possa estar alinhado com aquilo que o Senhor quer. Porém, alguns não sei por que ficam dizendo que os profetas não existem mais, sendo que o próprio texto dos 5 ministérios fala a respeito de que Deus levantou esses 5 para o amadurecimento do corpo de Cristo. Então, eu não consigo entender como que não existiria, se o Espírito Santo está conosco, e ele pode nos capacitar para realizar esse chamado. E sendo dessa forma, o profeta ele vai trazer as coisas para o seu lugar. Uma revelação do alto em relação a algo que Deus quer fazer, seja para uma pessoa específica naquele local, seja para um grupo inteiro. Enfim, isso vai depender do propósito de Deus e da forma como o profeta irá se posicionar e transmitir essa mensagem. Isso é muito interessante, muito importante. Um exemplo de profeta que nós temos é o exemplo de Elias, que confrontou os altares de Baal, de Jezabel, a própria Jezabel em si, e para colocar em ordem aquilo que estava fora de lugar no povo de Deus. O próximo, e por último, e não menos importante, é o apóstolo. O apóstolo, aquele que coloca os fundamentos da igreja. Não apenas os fundamentos em relação a um aspecto, mas os fundamentos em relação a todos os pontos, numa visão mundial, numa visão macro,
numa visão completa, onde ele pode levantar líderes, no qual ele pode direcionar lideranças para determinados lugares, levantar ministérios para executar em determinado ponto, tudo isso direcionado pelo Espírito Santo. Não pense você que ele simplesmente vai lá e faz isso à vontade dele. Na verdade, todos nós estamos submissos ao direcionamento do Espírito Santo. Temos a palavra, claro, mas o cabeça da igreja é Cristo. E o próprio Cristo nos entregou o seu Espírito Santo para continuar o trabalho enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E é Ele que vai nos direcionar em toda essa obra. Porque é um chamado de Deus, é um propósito de Deus. E não é um propósito temporário, é um propósito eterno. E o apóstolo ele vai direcionar tudo isso aqui. Os outros apóstolos, os outros profetas, os outros evangelistas, os outros pastores e mestres possam executar e viver a plenitude do chamado que o Senhor colocou sobre a vida de cada um deles. Eu espero que você tenha entendido como que isso funciona, como que funciona essa questão ligada à questão dos 5 ministérios. E qualquer dúvida, podem me perguntar aqui embaixo. E nos próximos vídeos trataremos a respeito de outros temas que são igualmente importantes. Iremos fazer esse aprofundamento aqui sobre cada um deles. Eu te agradeço e nos vemos em breve.